Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Salmo 46. E é até difícil pregar sobre salmos, uma breve palavra, porque a nossa pastora é especialista em salmos, né? Mas nós não podemos fugir do chamado, fugir da responsabilidade. Flávia me pegou de surpresa hoje. Hoje já fui a Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis, Olinda. Mas estamos aqui adorando ao Senhor. Salmo 46, por favor. Vamos meditar um pouquinho sobre o verso de número 11. Fiquemos de pé só para ler esse verso. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler novamente a parte B, por favor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só pode sentar aqueles que derem glória a Deus por esta palavra. Aleluia. Amém. Então poder assentar toda a igreja, que todos glorificaram. Irmãos, Flávio estava ministrando certa feita, agora semana, numa igreja, e o pastor citou esse verso, foi no louvor, eu lembrei, e Flávio até fez uma música sobre este Salmo 46 com Leno Maia, que o nosso irmão Gisel Lima gravou, que fala das grandezas de Deus ainda, é o nome da música. E eu fiquei com essa palavra no coração, o Deus de Jacó. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí não tem como você deixar de meditar no que foi a vida de Jacó. Vocês sabem que quando antes desse menino nascer, já tinha uma promessa sobre a sua vida. Deus falou que o maior ia servir o menor. O maior nasceu primeiro, Esaú, e Jacó veio agarrado no calcanhar dele. Então sobre este homem já tinha uma grande promessa, que ele herdaria as bênçãos, que o irmão dele iria servi-lo. Só que ele tentou dar uma ajuda a Deus, vocês conhecem a história bíblica, e ele enganou seu pai, enganou seu irmão e precisou fugir. Vivia em uma casa abastada, fugiu com a roupa do corpo, um cajado, teve que dormir por travesseiro uma pedra, vocês conhecem a história. Foi para a casa do seu tio, trabalhou por uma bênção, foi enganado, trabalhou mais 7 anos pela bênção, não é verdade? E assim foi desenrolando a vida de Jacó. Passaram-se os anos, mas ele sabia que ele tinha que acertar alguma coisa que ficou lá para trás. Ele sabia que sobre ele tinha uma palavra. O irmão dele falou: quando os olhos de meu pai se fecharem, eu vou atrás do meu irmão. Ele sabia que todos os dias da vida do seu irmão, após a morte de seu pai, era perseguir Jacó. E esse dia chegaria. Ainda mais que o seu irmão, vocês sabem muito bem, era um caçador, um homem de coragem, de brio. E ele sabia que certamente iria encontrar o seu irmão. E vai desenvolvendo a vida de Jacó, ele é abençoado, trapaceia um pouco aqui, um pouco ali. O seu sogro também é abençoado através da sua vida. Mas um belo dia chegou o momento de voltar, de regressar à sua casa. Anos sem ver o irmão, anos de ver a sua casa. A sua mãe o ajudou a enganar o seu pai, só que sobre ela foi dada uma sentença muito pesada. Ela nunca mais pôs os olhos no seu filho Jacó. E eu posso crer que Jacó estava cansado de levar aquela vida. A mãe que ele tanto amava não pôde mais contemplá-la, não pôde mais olhar em seus olhos, não pôde mais tomar conselhos com ela, nem errado e nem certo. A vida de Jacó, fugitivo, era só. Ainda que Deus tenha dado a ele 2 mulheres, filhos e filhas, só que ele era um homem só porque estava preso ao seu passado. Tinha algo que precisava ser resolvido. Eu volto a dizer. E esse dia chega, ele sai da casa do seu sogro e toma o caminho
E vai andando, e chega um determinado lugar chamado Val de Jaboque. Esaú se aproximava com 400 homens, a princípio, para querer vingança contra o seu irmão Jacó. E Jacó, temendo o pior, temendo pela sua vida, ele chega no Val de Jaboque e, para sua felicidade, o Deus de Abraão e de Isaque resolve ter uma conversa com ele. Resolve ter um tete-a-tete. Resolve mudar a história daquele homem, porque certamente o seu sangue seria derramado. Seu irmão estava enfurecido mesmo ao passar dos anos. E a Bíblia diz, a minha tradução diz, que Jacó chega no Val de Jaboque e luta com um homem. Em outras versões pode falar ser, com um anjo. Enfim, os estudiosos, os teólogos dizem que era uma aparição teofânica do próprio Senhor. E ali ele começa a lutar com aquele homem. E os teólogos dizem que começa aproximadamente 6 horas da tarde. E aquela luta se desenrola à noite, entra para a madrugada. E vai rompendo o amanhecer para 5, 5 e meia da manhã, mais ou menos. E o anjo fala para ele: me solta porque eu preciso ir. Eu preciso ir embora. Só que Jacó, também um homem determinado, estava lutando com Deus. E ele fala assim: eu não vou te deixar ir sem que tu me abençoes. Porque eu posso entender com isso, irmãos, que Jacó estava cansado de levar aquela vida. Levar aquela vida e falar assim: irmãos, mas ele já fez aquilo com o irmão dele lá atrás. Mas só que os pensamentos dele também eu creio que atormentavam. Porque não tem como, irmãos. Não precisa estar escrito na palavra de Deus. A nossa consciência nos acusa. Ainda que a nossa mente possa estar cauterizada, o nosso consciente vai nos acusando. Ei, Jacó! Esaú está vindo aí. Como é que vai ser? Então ele pediu ao anjo que o abençoasse. Porque ele sabia que somente o Senhor podia mudar a situação dele. Pelo olhar humano, a sentença dele já estava lavrada há muito tempo. Há cerca de 20, 25 anos atrás, o irmão dele jurou que ia matá-lo. Talvez muitos de nós entramos aqui nesta noite e até mesmo, me leva a crer até mesmo porque a Flávia orou por isso, eu senti que Deus testificou essa palavra. Pessoas vieram ao altar para que Deus operasse, que Deus agisse, precisando de um milagre, precisando de uma mudança. E o primeiro tópico dessa saudação, dessa palavra, é dizendo que é preciso mudar. Nós vivemos dias, eu e a Flávia, pela misericórdia, nós andamos por essas igrejas por aí, vimos que o povo, nós conversamos muito com pastores, né? Depois do culto eles nos levam ao gabinete, conversam, muitos desabafam. E o povo, eles falam que o povo está acostumado a ir somente à igreja aos domingos. Nós vivemos tempo que nossos irmãos estão muito religiosos. Ninguém busca mais o poder de Deus, ninguém, entre aspas, irmãos, não posso generalizar, por causa do dia a dia, das suas obrigações, do peso que tem da responsabilidade de você ter que fazer uma faculdade, juntar dinheiro para casar, você precisa pagar a faculdade de um filho, ou seja, você precisa suprir as necessidades da sua vida, da sua família. Então isso vai impedindo que você tire um período maior de oração. Aí às vezes você vai e pede somente pela sua vida, pela sua esposa, pelos seus filhos, mas tem uma mãe que precisa, um pai que precisa. Essa semana eu lembrei que eu preciso voltar a não mais fazer orações genéricas pela minha família. Elas precisam de salvação, libertação, mas eu preciso, quem sabe um dia da semana, colocar uma pessoa específica e lutar por ela aquele dia. Isso é preciso. Então, essas coisas do dia a dia vão nos atrapalhando para melhorar a nossa vida cristã. Eu certamente morrerei, mas não cessarei de falar sobre isso, de buscar isso, ainda que seja difícil, ainda
que seja complicado pelos afazeres da vida, mas não podemos desistir. Você não sabe a que hora que o Senhor vai aparecer para você, como apareceu para Jacó. Eu não sei se você já chegou num vale de Jaboque, eu não sei qual é o seu Esaú, eu não sei se você ainda vai entrar nesse vale, mas eu sei que alguma coisa pode estar te prendendo ao passado, alguma coisa clama na sua mente por uma mudança. Eu tenho percebido aqui que os nossos cultos têm sido diferentes. Certa feita eu falei com o pastor Roberto e irmã Beth, o senhor tem percebido como o senhor está pregando diferente? O senhor tem percebido como a igreja tem adorado diferente? Tem glorificado diferente? Ele falou, meu filho, eu sei. Isso tudo é porque eu tenho pedido o Espírito Santo de Deus para fazer. E eu, nos meus pensamentos, depois que eu conversei com ele, eu falei assim, talvez ele nem saiba o que ele está pedindo. Talvez o Espírito Santo de Deus vai fazer algo tão glorioso que às vezes a gente acha que vai ser só até aqui. Mas ele vai chegar lá até a porta. Não é verdade? Eu tenho meu Esaú para vencer, irmãos. E eu sei que você também tem o seu. Porque somos feitos de carne e osso. Mas você ainda não venceu o seu Esaú, não venceu ainda o seu passado, não porque você não é crente. Jacó já tinha tido experiência com Deus. Certa feita ele falou, se tu me abençoares, eu te darei o dízimo e tu serás o meu Deus. Você também já tem experiência com o seu Deus. Você também já tem experiência com Jesus, o Salvador, o Senhor dos Exércitos, como começa o verso 11. Só que ainda precisa, sabe de quê? De uma atitude. Jacó poderia simplesmente, o anjo apareceu e falou assim, tudo bom, tudo bem. Sabe que meu irmão está vindo aí? Sei. Me abençoa logo aí. Tu já apareceu para mim. Eu já não sou mais aquele deitado na pedra. Já não sou mais possuidor de um cajado, eu tenho vários. Eu tenho ovelhas, eu tenho cabras, eu tenho, para abençoar a minha vida, 2 mulheres, filhos, um rebanho farto. Eu tenho servos. Só que eu também tenho a lembrança do que eu fiz no passado. Jacó teve esses anos todos para lutar com Deus e não conseguiu vencer. Só que chegou um momento crucial. E oxalá que seja o nosso momento crucial hoje. Você já veio o culto de segunda, é orado, eu sempre percebo que sempre vem as mesmas pessoas. O que falta? Atitude. Certa feita eu vi uma pregação de um homem e ele falou o seguinte, se o teu jejum de 12 horas não está funcionando, faça o de 24. Se o teu jejum de 24 não está funcionando, faça o de 48. Muitos falam do jejum de Daniel de 21, só que o primeiro foi de 10 dias. Às vezes você olha para o de 21 e fala, meu Deus, é tão difícil, nunca conseguirei. Você nem começou a tentar. Eu, pela misericórdia de Deus, eu tenho feito de 10 dias. Da segunda vez que eu fiz, já não foi tão penoso como o primeiro. Mas eu comecei a trilhar o meu vale de Jaboque. Porque, irmãos, uma coisa é você pedir. Outra coisa é você perseverar e lutar para fazer com que o seu pedido se concretize. E ali Jacó pediu uma bênção. Só que os anjos são seres ministradores que trabalham ao nosso favor, segundo a palavra do Senhor. Não é verdade? Eles certamente têm bênçãos para nos dar. O Senhor ouve as nossas orações. Muitas das nossas orações estão ecoando nos céus. E certamente o Senhor chegará o dia e Ele vai nos abençoar. Só que o que nós precisamos é de um manifestar de Deus, que o Senhor derrame o seu poder
que vá no fundo da nossa alma, do nosso espírito, na divisão, para que seja um divisor de águas. Eu não sou mais aquele crente de segunda passada, eu não sou mais aquele crente da ceia passada, porque o meu Esaú não existe mais. E hoje é o dia de você estar ouvindo essa breve palavra, essa singela palavra, e estar meditando no seu Esaú e jogando ele por terra. Você já tem aí no seu pensamento, quem sabe até em uma figura, você pode estar se abraçando como se tivesse um anjo aí à sua frente e fala: Senhor, eu não vou sair daqui hoje sem que o Senhor transforme a minha vida. Eu sei que você tem orado, que você tem buscado uma mudança. Só que chegou a hora de fazer algo extraordinário. Quando o pregador falou que se as 12 horas de jejum não funciona mais, as 24, 48 e por aí vai, é que nós temos que fazer algo mais com o Senhor. Nós somos muito mal acostumados porque nós vivemos no tempo da graça e acha que uma oração de 1 minuto vai fazer efeito. Certa feita eu fui orar com um profeta, nós estávamos orando, eu não era casado com o Flávio, nós estávamos namorando, nós estávamos construindo a nossa casa. Eu falei: pô, estou tão desejoso de orar. Parti lá para dentro do pau da fome e falei: profeta, vamos orar. Oramos no quarto dele. Quando Deus revelou o que ia fazer e tal, ele bateu nas minhas costas e falou assim: levanta que Deus já deu a resposta. Aí eu falei assim: eu quero simplesmente orar. Eu quero orar, tudo bem, Deus já deu a vitória, amém. Eu quero fazer mais. Flávia me conhece, eu não começo uma oração, nós oramos juntos, sem agradecer ao Senhor, sem adorar a Ele. E muitos de nós já entram na presença do Senhor pedindo. Guerrei um pouco mais na oração. Guerrei um pouco mais no jejum. Deus certamente vai jogar Esaú por terra. Deus vai tocar na juntura da tua coxa, porque você é um crente persistente. O anjo pode falar: ei, eu já te dei a vitória. Mas você vai falar para ele: ei, eu estive no dia dos namorados, dia 12/6/2013, na minha igreja, e eu já sabia daquilo que o pregador estava falando, mas eu decidi aquele dia em lutar um pouco mais. Talvez a sua luta pode durar até as 4 horas da manhã, 3, 2. Só que de repente vale mais a pena ir até as 6 da manhã. Aleluia! Porque além de Esaú cair por terra, você requer uma outra bênção. Algo que você esteja pedindo ao Senhor há vários anos e não acontece. Que não tem nada a ver com Val. É só uma promessa que vai se cumprir depois do Val. Não é verdade? Então nessa noite, deseje ardentemente no seu coração lutar com Deus. Porque isso que está no fundo da nossa alma, do nosso intelecto, nossas lembranças, precisa de algo extraordinário, e esse algo extraordinário chegou hoje. E não precisa ser numa palavra de gritaria, falar que Deus está me mostrando isso, aquilo. Você aí no seu cantinho, você sabe, desculpa a expressão, onde o seu calo aperta, você sabe talvez quantos anos você tem lutado na oração, mas sem estar no Val. Só que hoje a nossa igreja se tornou o Val de Jaboque. E você ainda precisa que o anjo toque na sua juntura da coxa. Você precisa fazer com que esse fantasma caia por terra hoje. Porque não dá mais para você dormir e o inimigo vir te jogar em rosto aquilo que você deveria ter feito lá atrás e não fez. Dizem os especialistas na palavra do Senhor, né, que o espinho na carne de Paulo eram os demônios, era Satanás que jogava em seu rosto tudo aquilo que ele fez contra a igreja. Eu não sei se foi isso, se foi aquilo, uns dizem coisas, meu Deus, não tem nem como falar, mas eu sei que é algo que incomodava Paulo. É um outro contexto, Deus falou que a graça basta, mas eu quero enfocar
aquilo que às vezes o inimigo pode estar fazendo na tua mente. Às vezes é algo que você falou assim, Senhor, eu consigo conviver com este problema. Só que o problema tem um inimigo te atormentando. Se não fosse o inimigo, você conseguiria dominar a sua mente. Só que aí vem os dardos inflamados, aí fica mais difícil. Muitas das vezes o seu escudo está em prontidão para guerrear a sua mente. Só que vem os dardos, aí complica mais ainda. Vem os dardos inflamados, e só o que joga ele por terra é um abraço no anjo. Abraça o seu anjo aí hoje. Fala para ele, é hoje. Eu não sei qual é o teu Esaú e não preciso saber. Eu só quero que você me conte o testemunho depois. Irmão, o meu Esaú caiu por terra. Eu passei pelo val, mesmo mancando, doeu. Mas eu venci, o dia raiou e eu venci para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, porque, irmãos, nós vivemos numa igreja, graças a Deus, abastada, classe média para alta. E nós conversamos muito, eu e Flávia, e tem uma diferença muito grande dos crentes aqui de Jacarepaguá, da Zona Sul, e da Baixada. E eu querendo descobrir qual é a diferença de um crente da Baixada para o crente de cá, vamos dizer assim. A Flávia falou, Vinícius, nós moramos de frente para o valão, não tem asfalto, grupo de extermínio dominando, a gente só faz ir para o trabalho e para a oração. Na juventude dela não tinha shopping, não tinha praia perto, você vai aonde? Buscar Deus, buscar o poder de Deus. Aqui nós temos tudo, praia, shopping, lagoa, temos tudo. Então fica mais difícil. E o dinheiro vem, muitos de nós somos empresários aqui, outros funcionários públicos, temos pessoas aqui muito abastadas. E talvez isso seja um empecilho. É bênção, eu não ganho aquilo que eu quero ganhar. Eu falo para o Senhor, tu sabes que eu quero aumentar o meu dízimo, para abençoar a tua casa, te dar mais oferta, abençoar missionários, quero sustentar missionários, não consigo. Chega de oferta alçada, missionário, quero ser um mantenedor. O seu dinheiro é uma bênção, o meu dinheiro é uma bênção. Só que não pode ser aquilo que coloca o empecilho de você buscar a Deus. Eu já ouvi de pessoas aqui dentro que falam assim, eu não vou deixar o meu negócio passando por um problema difícil que só o anjo podia dar vitória. A luta. Ele falou assim, eu não vou guerrear porque eu tenho o meu negócio e ele abre sábado. Eu não vou deixar de ir lá sábado. Então você vai vivendo com o teu Val, com o teu Esaú e vamos embora. Amanhã ou depois, Deus deu vitória hoje, o seu problema vai estourar porque não foi tratado na raiz, porque o seu dinheiro falou mais alto. De que vale o nosso dinheiro se nós não quisermos lutar com o anjo? Eu já vou terminar porque a hora já avançou. Só quero citar alguns exemplos, eu não vou discorrer sobre esse tópico. Eu vou provar para vocês na palavra do Senhor que vale muito mais nós termos intimidade com Deus do que ter dinheiro. Você lembra do jovem rico que falou para o Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? O que ele falou? Vende teus bens, dê aos pobres e me siga. Ele se entristeceu, ou seja, foi desaprovado. O Senhor assentado ao templo, e foi posto o gasofilaço, e ele falou com os discípulos, está vendo? Quem para vocês deu a melhor oferta? Dos judeus abastados, do que deram, o que sobejava, devem ter dado uma oferta muito gorda, né? Não, foi aquela viúva. E sabe qual foi a recompensa além que a viúva recebeu? Entrou para as escrituras. E não foi através da boca de um profeta, nem de um escriba, foi da boca do próprio Senhor. Quer honraria maior do que essa? Não é verdade? E o último exemplo, em Atos 3, se não me falha a memória, Pedro e João chegam para orar de tarde, a cerca de 3 horas da tarde, mais ou menos.
E estava ali um homem que era colocado naquele caminho para esmolar. E ele esticou as mãos, sem ter coragem de levantar o semblante para quem estava pedindo. E Pedro e João falam o seguinte: ei, não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho. Em outras palavras, eu prefiro ter o que eu tenho do que ter prata e ouro e não conseguir fazer você se levantar. Mas sabe como que nós vamos adquirir isso que os apóstolos tinham? Será que é nas praias da vida, nos shoppings da vida? Que seja, se você arrumar o seu cantinho de oração, você vai para uma praia que tem uma cabana, você invade a cabana, entra, pede licença e ora. Quem sabe você entra num banheiro de shopping, eu gosto muito de banheiro, não escondi ninguém, eu oro dentro do banheiro. Quando eu estava trabalhando no Detran, então, vocês já devem conhecer essa história, como eu orava no banheiro. Até o subchefe falou lá, eu peguei esse homem orando no banheiro. Ele achou que ia me humilhar na frente de todo mundo. Eu não deixei de orar no banheiro. Mas é ali que Deus me deu vitória, nossa casa saiu. A minha inscrição na ordem dos advogados saiu. Foi conquistada no banheiro, não tenho vergonha não. Desci a tampa e ali eu chorava, entregava jejum. Jejuava de segunda a sexta, pela misericórdia de Deus. Porque eu sabia qual era o Esaú que eu tinha que vencer. Tive 2 pedreiros que nos deu uma volta de mais ou menos 30 mil. E eu tive que brigar com o anjo para casa sair. Amém?